Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Como foi ontem? O que vocês acharam? Muito difícil? Mais ou menos? Então, hoje a gente vai ter aula de história, tá? Nós vamos precisar da nossa apostila, então, quem já tiver com a apostila de história, temos crianças que ainda não foram buscar lá na escola e tem livros ainda faltando buscar. Então, por favor, quem não foi, para a mãe poder ir, para poder acompanhar. Tá? Senão não vai conseguir acompanhar o que a gente está fazendo, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar a nossa apostila de história. Na página 21, nós vamos começar. E a página 21 fala da arqueologia. Então, o que é arqueologia? Eu vou ler para vocês, tá bom? Olha aqui. Nós estamos nessa página 21. Tá vendo? Tem uma imagem ali embaixo. Então, eu vou ler para vocês e vou explicando. Concorda? A arqueologia é a ciência que estuda os povos e as sociedades do passado por meio da análise das ossadas e dos vestígios da cultura material deixados por eles. Elas nos auxiliam, sobretudo, a conhecer os hábitos de vida de povos que não deixaram nenhum registro escrito. Então, lembra que a gente estudou os vestígios do passado na história? E a gente descobriu, lá nos vestígios do passado, quando a gente aprendeu, a gente descobriu que o historiador ele descobre o que aconteceu no passado a partir do estudo dos vestígios, né? Então, assim, a arqueologia ela é um estudo dos vestígios do passado para descobrir o que aconteceu antigamente. Então, eles analisam as ossadas e os vestígios da cultura, né? Lembra que a gente também estudou que tinham vários tipos de materiais para ser estudados? Eles estudavam os documentos, eles estudavam as histórias que os mais velhos contavam, eles estudavam também as fontes materiais. Então, a arqueologia estuda as fontes materiais, que é aquilo que a gente pode pegar. As ossadas são fontes materiais, os vestígios da cultura, por exemplo, se antigamente eles usavam algum tipo de material e esse material ficou ali no chão, um vaso, um tipo de cerâmica, e aí com o tempo, né, a natureza veio encobrindo esses vestígios, então a arqueologia descobre da onde veio esse vestígio quando ele for escavar, quando ele for descobrir isso, tá? Então vamos continuar a nossa leitura, tá? Na página 21 ainda. O estudo das ossadas humanas possibilita obter informações sobre os seres humanos mais antigos, onde e em que época viveram e como eram sepultados. Muitos guerreiros, por exemplo, eram enterrados com suas armas. Então, sepultados é quando as pessoas morriam antigamente, como elas eram enterradas, tá? Hoje em dia a gente sabe que existe o cemitério, a gente sabe que existe o caixão, a pessoa é enterrada dentro de um lugar, de um túmulo, de uma cova, e é tudo bonitinho, de cimento, né? É um lugar organizado, cemitério. E antigamente, será que era assim? Não era, né? Então, antigamente, muitos guerreiros, por exemplo, eles eram enterrados junto com as armas deles, que era uma honra para eles ser enterrados junto com as armas, tá? Então, isso mostra bastante da época que eles viveram, né? Não são todas as épocas. Se daqui milhares de anos foram escavar os nossos cemitérios, eles vão descobrir de que época a gente veio também, tá? Os especialistas que investigam e trabalham com os vestígios materiais deixados por seres humanos são chamados de arqueólogos. Então, os homens, que são cientistas que investigam essa história, essa cultura nossa, o nome deles é arqueólogos, né? Porque os historiadores, que a gente já estudou, os arqueólogos também são um tipo de historiador. Mas os historiadores, eles estudam todos os vestígios. E os arqueólogos, eles estudam mais os bens materiais, né? O que foi deixado de material, que eles descobriram a partir dali o que existiu. Por exemplo, se eles escavam ali uma ossada, descobrem ossos, eles vão depois descobrir
de quem vem esses ossos, a partir do estudo do DNA, do estudo da estrutura do osso, do estudo da montagem de um osso com o outro, para descobrir como eram, por exemplo, os nossos ancestrais antigamente, como era o ser humano antigamente. Se eram iguais a nós, se eram diferentes, tá? Aí no quadradinho verde, tá falando o significado de cultura, tá? Chamamos de cultura material o conjunto dos objetos produzido por um povo no passado. Utensílios domésticos, armas, enfeites, peças de cerâmica e objetos de metal que resistiram à ação do tempo. Por que resistiram à ação do tempo? Porque com chuva, sol, vento, existem materiais que se desfazem, né? Que vão se incorporar no meio ambiente. E existem materiais que não, existem materiais que vão resistir a essa ação e são esses materiais que os arqueólogos acham, né? Por exemplo, por que a carcaça de um animal não sobrevive? A gente já estudou também isso daí lá em ciências, lembra? Porque de todos os animais que se decompõem e fazem a composição do solo para o solo ficar fértil. Lembra que a gente estudou isso? Então, por que os ossos não se decompuseram nesse tempo, né? Alguma coisa fez com que esses ossos ficassem intactos. E a mesma coisa com os materiais, tá? A pele, o resto do corpo, ele vai se decompor e vai se incorporar ao solo. E no caso dos outros materiais, não. Então, a gente tem que aprender que a cultura, ela vem disso, ela vem de descobertas do nosso passado e manter também algumas coisas, algumas tradições que a gente tem hoje, tá? Ainda na página 21, a gente tem aqui embaixo sítios arqueológicos, tá? Os lugares que são encontrados vestígios de seres humanos antigos são chamados de sítios arqueológicos. Esses lugares podem ter sido moradias, cemitérios, depósitos de lixo ou etc. Esses lugares podem ter sido... Além disso, um mesmo sítio pode ter sido ocupado por povos diferentes e ter tido funções distintas em cada época. Por exemplo, na escravidão, que a gente também já falou um pouquinho sobre ela, né? Nos sítios, né, de escravidão na época, a gente tinha lá os negros escravos e tínhamos os senhores feudais. Os senhores feudais eram homens ricos que mandavam nos escravos e a vida dos escravos era completamente diferente. Então, pode ser que no mesmo lugar tenha vários tipos de cultura ali na hora que os arqueólogos forem estudar e descobrir, né, os vestígios. Então, pode ser que não tenha só um tipo de cultura ali, eles vão precisar estudar para descobrir, tá? Para descobrir os vestígios deixados pelos povos do passado, é necessário escavar camadas de terras, areias ou pedras. Quanto mais profunda for a escavação, mais antigo podem ser os vestígios encontrados. Por quê? Quanto mais profunda, mais vestígios podem ser encontrados. Porque quanto mais profunda, significa que mais o tempo passou e mais o tempo cobriu aquele vestígio. Então, se você tirou uma camada e descobriu um vestígio, sei lá, de 1000 anos atrás, se você continuar cavando, você pode encontrar vestígios de 10 mil, 20, 100 mil anos atrás. Tá? Então, assim, esse é o trabalho que os historiadores fazem. E a gente tem aqui uma imagem, né, mostrando os arqueólogos que trabalham na remoção de uma urna no sítio arqueológico de São José, Altos de São José, onde foram encontrados mais de 6 mil objetos da tribo Tupi-Guarani, tá? Então, olha lá naquela imagem. Essa imagem está na nossa apostila, tá? Tá vendo? É a imagem deles escavando aí e encontraram mais de 6 mil objetos. Imagina quanto estudo, quanta coisa legal eles podem tirar desses 6 mil objetos, né? Vamos virar a página. Agora a gente está lá na página 22 e na página 22 é um saiba mais. O saiba mais, às vezes a gente nem trabalha ele, depende se ele está muito inserido no contexto do que a gente está trabalhando. Mas o saiba mais está falando sobre o trabalho dos arqueólogos aí, né? Tem até um desenho bem grande. O trabalho dos arqueólogos é realizado em diversas etapas. A seguir, vamos conhecer algumas delas. Então,
A arqueologia, ela precisa de pessoas que trabalham, que são os arqueólogos, e os arqueólogos vão trabalhar em etapas. Não é assim, eu vou pegar uma pá, vou lá cavar e vou achar um vestígio. Não é assim, tem que ter muito cuidado na hora de fazer isso, né? Então, eles trabalham com isso, por quê? Porque quanto mais cuidado, mais conservado eles vão tirar aquele vestígio de dentro da terra, tá? Então, vamos ver quais são as etapas aí. Muitos objetos encontrados, ossos, moedas ou peças de cerâmica, são limpos com pincel e fotografados ainda antes de serem retirados do solo. Então, encontraram, primeira coisa, eles vão tirar foto. Por quê? Para garantir que foi ali que eles acharam, antes de tirar. E quem que prova que estava ali antes, né? Então, eles tiraram fotos, tá? Depois que um sítio arqueológico é identificado, começam as escavações no local. Devem ser feitas com bastante cuidado para que nenhum objeto enterrado seja danificado. Foi o que eu falei. Ela não vai enfiar uma pá lá na terra com perigo de estragar aquilo ali, né? E depois não conseguir aproveitar para descobrir o que estava acontecendo no passado. Então, o que eles vão fazer? Com muito cuidado, geralmente com pincéis, com escavadeiras bem pequenininhas, com pazinhas, eles vão tirando com todo cuidado, todo carinho, tá bom? E a terceira, os objetos são armazenados separadamente e levados para serem analisados em laboratório. Essas análises possibilitam saber qual é a idade aproximada do material encontrado. Então, daí, depois que eles acharem, eles vão embalar cada um num saquinho diferente, num saquinho especial do arqueólogo, tá? E vão levar, que são provas, né? Vão levar essas provas lá para o laboratório para serem analisadas. Lá no laboratório, eles vão com todos os aparelhos deles, com microscópio, com todas aquelas coisas que eles têm, parte científica, eles vão conseguir descobrir qual é a idade dessas peças, tá? Estudando muito elas. A idade das peças e também de onde vieram, qual foi a sua cultura, qual foi a sua história, eles conseguem descobrir bastante coisa. Quanto mais peças encontradas, melhor eles conseguem descobrir, né? Olha aqui. Estão vendo aí? Então, essa é a página 22. Depois a gente tem aqui, ó, a página 23 e a página 24, nós vamos fazer de lição hoje, tá bom? Então, seria a lição do homework, que vai complementar isso que a gente está falando, tá? Eu vou ler com vocês a lição número 1, para vocês entenderem o que é para fazer, e depois vocês vão fazer e tentar resolver. Se não conseguir, pode me chamar que eu ajudo a resolver, tá bom? Arqueóloga desde menina. Ainda criança, a pesquisadora Maria Beltrão resolveu o que seria no futuro, uma investigadora do passado. Maria da Conceição de Moraes Coutinho Beltrão, ó que nome grande, nasceu em 1934 na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro. Imagine que desde criança ela já tinha uma ideia do que gostaria de fazer quando crescesse, se tornar uma investigadora do passado. Não é à toa, portanto, que os desenhos das preguiças gigantes, animais extintos há milhares de anos, eram os que mais chamavam a atenção nos livros que ela lia na infância. A menina cresceu mantendo o interesse pelo antigo. Tornou-se arqueóloga, uma cientista que estuda a cultura e os costumes de povos que viveram na Terra há milhares de anos. Seu trabalho consiste em encontrar e analisar ossos, objetos, pinturas, enfim, qualquer prova da existência desses povos do passado que tenha sido preservado pela natureza. Esses 3 pontinhos que tem aí depois dessa parte, são 3 pontinhos que significam que essa história continua em algum lugar, em algum livro, em algum documento, tá? E que aqui na apostila só colocaram um pedacinho para a gente conhecer um pouquinho da história dela, tá? Da Maria Beltrão. O que faz um arqueólogo? Até agora a Pro explicou o que faz um arqueólogo, mas vamos ler? Maria Beltrão. Sempre fui muito curiosa e desde pequena queria saber como eram as coisas e as pessoas que viveram neste mundo antes de nós. Os arqueólogos participam de escavações, analisam objetos e pinturas antigas,
procurando pistas sobre o que aconteceu por aqui no passado. Já descobri muita coisa legal. A maioria dos objetos que encontro vai para os museus. Os outros são mais divertidos de ver lá mesmo nos locais onde ficaram durante todo esse tempo. Às vezes, parece que estou brincando de detetive. A cada momento aparece um sinal diferente e a nossa investigação fica mais emocionante. Deve ser legal essa profissão, né? O que vocês acham? Deve ser muito interessante, né? Descobrir coisas que aconteceram no passado. Vocês já foram no museu? Alguém já foi no museu? Porque o museu, ele tem muitos vestígios do passado, né? Ele fala da nossa história, ele fala da história de algum povo, né? Então, no museu a gente tem muita coisa importante, muita coisa legal, muita coisa interessante e que muita parte deles foi encontrada por arqueólogos, né? Então, a Maria Beltrão falou do ponto de vista dela como era ser um arqueólogo, né? E parece assim uma criança falando de um sonho, de uma coisa maravilhosa. Então imagina quanto deve ser legal ter essa profissão, né? Ser arqueólogo. Essa é a história da Maria Beltrão, que tem aqui na página 23, que é para a gente ler, tá? E aí, logo em seguida, na 24, nós vamos responder. Então, na 24, a gente vai fazer o seguinte. É uma interpretação de texto, né? Igual a gente faz lá no livro de português, só que é uma interpretação de texto baseada na história da arqueologia, tá? Então, número 1A. Segundo o texto, o que é um arqueólogo? Então, no texto está falando que é um arqueólogo, junta com as informações do que a Pro também explicou que é um arqueólogo, e escreve aqui da forma mais completa possível que vocês conseguirem. Lembra, letrinha bem caprichada para eu conseguir entender e enxergar o que está corrigindo, tá bom? Porque senão eu não vou conseguir corrigir. Então, vocês vão prestar atenção de novo no que eu falei, lembrar, vão ler o texto, se precisar ler de novo, leia, tá? Para vocês conseguirem responder essas questões. Então, o que é um arqueólogo segundo o texto? Então, vocês vão preencher o que é um arqueólogo, tá bom? B. O que acontece com os objetos encontrados por esses profissionais? O que acontece com esses objetos, né? Eu também já expliquei o que acontece com esses objetos. Nós falamos, inclusive, né, quais são as fases da pesquisa arqueológica, como ela é feita, as etapas, né? Então, o que acontece com elas depois que são encontradas, tá bom? Então, vocês vão explicar, se não lembrar, dá uma relida na apostila ou assiste o vídeo de novo, tá? C. Circule a palavra que não está de acordo com o arqueólogo, tá bom? Com o trabalho dele. Detetive, cientista, investigador, historiador, vendedor, pesquisador. Qual dessas palavras não tem a ver com o trabalho do arqueólogo? Só tem uma. Vocês vão descobrir qual é, tá bom? É só prestar atenção que vocês conseguem descobrir, não é difícil. E D. E você tem interesse por alguma profissão? A Maria Beltrão, ela não era desde pequena apaixonada por essa profissão de arqueóloga? Não era o que ela sonhava fazer? Então, e você? Você tem interesse em alguma profissão? Qual profissão seria? Converse com seus colegas e professor. Nós não poderemos conversar com os colegas e com o professor. Então, vocês vão precisar conversar com a sua família em casa, com seu pai, com sua mãe, com a avó que está ajudando, com a tia, com o irmão, tá bom? Converse em casa e descubra se você tem interesse em alguma profissão, né? Não é alguma profissão que a família gostaria que você seguisse, é uma profissão que você teria o sonho de seguir. Qual seria a profissão? E por quê, tá bom? Então, essa D, vocês não precisam escrever qual é a profissão, vocês só precisam conversar sobre qual é a profissão que vocês gostariam de ter, tá bom? E depois lá embaixo a gente tem uma atividadezinha aí bem simplesinha do brincando, tá? Então, ele fala assim, circule a peça que completa o vaso descoberto no sítio arqueológico, desculpa. Então, tem um vaso quebradinho, tendo todas as peças, né?
e as peças que tem, uma delas vai encaixar perfeitamente. A gente vai ter que prestar atenção no desenho da peça, tá? E aí, vamos circular esse desenho da peça. Lá a gente tem aqui depois, na página 25, né, algumas coisas falando sobre os quilombos e arqueologia. Esse daí, vocês não precisam não fazer nada, tá? Porque a gente tem, assim, uma pesquisa muito comprida e como a gente está fazendo muita lição em casa já, a Pro vai pular esse tipo de pesquisa para que vocês não tenham que fazer, tá bom? Porque senão vai ficar muito cansativo para vocês em casa. Então, e para os pais também, tá? Então, ele fala dos quilombos e arqueologia, tá? Então, se vocês quiserem só ler essa página, pode ficar à vontade de só ler, mas não precisa fazer nada na página 25, tá? E na próxima aula a gente vai para a página 26, onde a gente vai começar a estudar estrangeiros na colônia, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Ela é um pouquinho mais curta que as outras, porque o conteúdo de história ele é um pouquinho menor do que os outros, tá? E eu vou deixar também lá no Messenger, lá no WhatsApp, eu vou colocar esse link para vocês assistirem essa aula. E vou colocar o link de um vídeo no YouTube muito interessante também, que eu gostaria que vocês, logo depois de assistir a minha aula, assistissem esse vídeo sobre arqueologia, tá? Antes de fazer as atividades. Ou podem fazer atividade também depois de assistir o vídeo, mas não deixa de assistir o vídeo, porque o vídeo vai complementar a minha aula. Tá? Ele vai completar tudo aquilo que eu estou falando de um jeito que dê para ver, né? Que seja mais interessante de descobrir, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Hoje foi a nossa última aula, né? Então, até amanhã, tá bom? Um beijo!